Existe um tipo de silêncio que antecede a violência. Um silêncio que homens experientes reconhecem como o último aviso antes que o mundo exploda em caos. E naquela manhã, em uma cidade esquecida, onde o sol nascia sem pressa sobre ruas empoeiradas e sonhos abandonados, esse silêncio estava prestes a ser quebrado de uma forma que ninguém jamais esqueceria. A cidadezinha de Porto Seco acordava devagar, como sempre. Suas ruas estreitas ainda guardavam a névoa fria da madrugada, e os poucos moradores que já se movimentavam faziam isso em silêncio, como se qualquer ruído pudesse despertar algo que era melhor deixar dormindo. No coração da cidade, na esquina onde 3 ruas se encontravam formando uma espécie de praça irregular, ficava o Bar do Lobo Solitário, um estabelecimento que carregava nas paredes mais histórias do que tinta descascada. O bar já havia testemunhado de tudo. Brigas que terminaram com sangue no chão de madeira gasta. Discussões que se transformaram em amizades improváveis. Juramentos quebrados sobre copos de uísque barato e até mesmo aquele incidente com a caminhonete que atravessou a parede da frente numa noite de tempestade e álcool. As marcas ainda estavam lá, mal disfarçadas por tábuas remendadas que nunca combinaram com o resto da estrutura. Mas naquela manhã específica, enquanto a luz dourada da aurora começava a pintar as nuvens de laranja e vermelho, o bar estava tranquilo, ainda. O rugido veio de longe, um som que começou como um zumbido distante e foi crescendo, crescendo até se transformar em um trovão mecânico que fazia os vidros das janelas tremerem em suas molduras antigas. 5 motocicletas, máquinas negras e cromadas que reluziam como insetos predadores, cortavam a rua principal com uma agressividade que não deixava dúvidas sobre as intenções de seus ocupantes. Os motores vociferavam sua presença, anunciando a chegada daqueles homens da mesma forma que tambores de guerra anunciam batalhas. Eles eram conhecidos, não pelo bem, mas pelo medo que plantavam por onde passavam. 5 homens vestidos em couro negro, jaquetas marcadas com caveiras bordadas, correntes penduradas como troféus de guerra, botas pesadas que faziam o chão tremer a cada passo. Não eram apenas motociclistas, eram uma gangue, um grupo que havia transformado Porto Seco em seu território de caça. Um lugar onde faziam o que queriam quando queriam, e ninguém tinha coragem de questioná-los. O líder do grupo era um homem que respondia pelo apelido de Tigre, embora seu nome de batismo fosse algo bem mais comum que ele havia enterrado junto com qualquer resquício de civilidade que um dia possuiu. Tigre era alto, tinha ombros largos como um lutador, a cabeça completamente raspada, expondo cicatrizes que contavam histórias de violência antiga, e uma barba espessa que escondia parte de um rosto que já foi bonito, mas agora era apenas intimidador. Tatuagens subiam pelo seu pescoço como era venenosa. Desenhos tribais misturados com símbolos que ele provavelmente nem entendia o significado real, mas que serviam perfeitamente ao propósito de assustar. Os outros 4 eram seus fiéis soldados. Havia o serpente, magro e nervoso, com cabelo espetado cheio de gel e olhos que nunca paravam de se mover, sempre procurando a próxima vítima, o próximo alvo. O Brutus, gordo e suado, cuja risada era mais um rosnado e cuja força bruta compensava qualquer falta de inteligência. O Fantasma, assim chamado por sua pele pálida e olhos fundos que pareciam ter visto coisas que nenhum homem deveria ver. E por último, o mais jovem, apelidado de Cachorro, um garoto de 20 e poucos anos, que tentava desesperadamente provar que era tão duro quanto os outros, compensando sua insegurança com violência exagerada. As motos pararam em frente ao Bar do Lobo Solitário com um ruído ensurdecedor. Os motores foram desligados quase simultaneamente, mas o eco ainda reverberava pelas ruas vazias. Tigre desceu de sua máquina com a confiança de um conquistador entrando em território já dominado. Os outros o seguiram,
formando uma linha irregular de ameaça encarnada. Dentro do bar, o ambiente era diferente. A luz, filtrada pelas cortinas rasgadas, criava um jogo de sombras que dançavam pelas paredes manchadas de tempo. Algumas mesas estavam ocupadas por figuras solitárias, homens e mulheres que preferiam começar o dia com bebida do que com café. Almas perdidas que encontraram no álcool matinal um tipo de refúgio contra a dureza da vida em uma cidade que o resto do mundo esqueceu. Mas havia uma mesa, lá no canto mais escuro do bar, onde sentava um homem que não se encaixava em nenhuma categoria fácil. Ele não parecia bêbado, não parecia desesperado, não parecia perdido. Na verdade, ele quase não parecia estar ali. Era como se as sombras o abraçassem, o escondessem, o protegessem de olhares curiosos. Ou talvez fosse o contrário, talvez fossem os outros que estavam sendo protegidos dele. Seu nome era Rafael Borges, embora pouquíssimas pessoas em Porto Seco soubessem disso. Para os raros moradores que notavam sua presença, ele era apenas o homem silencioso, ou aquele cara do canto. Rafael tinha cabelos curtos, ainda negros, mas já salpicados de fios prateados, que refletiam a luz fraca como pequenos relâmpagos. Seu rosto era marcado não por acne ou acidentes banais, mas por cicatrizes finas, precisas, o tipo de marca que vem de lâminas afiadas e situações onde a morte estava a centímetros de distância. Suas mãos, pousadas sobre uma caneca de café preto que já estava frio há mais de meia hora, eram calejadas. Não o tipo de calo que vem de trabalho manual repetitivo, mas algo diferente, algo que falava de gatilhos puxados, de cordas escaladas, de socos desferidos, de vidas vividas em lugares onde o conforto era um luxo desconhecido. Essas mãos estavam imóveis agora, firmes como pedra, sem o menor tremor, sem nervosismo, sem ansiedade. Rafael vestia-se de forma simples, quase propositalmente comum. Uma camisa de flanela xadrez desbotada, calças jeans gastas mas limpas, botas de couro marrom que já tinham andado mais quilômetros do que a maioria dos carros na cidade inteira. Nada nele chamava a atenção, nada nele gritava perigo, e ainda assim, se alguém olhasse com cuidado suficiente, veria algo nos olhos dele, uma profundidade, uma escuridão, uma história que era melhor não conhecer. Rafael Borges era veterano, não de guerras que apareciam nos noticiários, mas de conflitos que aconteciam nas sombras, em lugares cujos nomes eram classificados, em operações que oficialmente nunca existiram. Ele havia lutado em desertos onde o calor derretia a sanidade, em selvas onde cada folha podia esconder a morte, em montanhas tão frias que respirar doía nos pulmões, em cidades destroçadas, onde paredes carregavam buracos de bala como se fossem decoração. Ele havia visto homens morrerem. Havia matado homens. Não por prazer, nunca por prazer, mas porque era seu trabalho, porque era necessário, porque em guerra não existe luxo de consciência limpa. E depois, quando finalmente voltou para casa, descobriu que não tinha mais casa para voltar. A pessoa que ele era antes havia morrido em algum campo de batalha esquecido, e o que sobrou foi apenas Rafael, um fantasma caminhando entre os vivos. Porto Seco era sua tentativa de recomeço. Uma cidade pequena, esquecida, onde ninguém fazia perguntas, onde ele poderia sentar em um bar escuro e talvez, apenas talvez, encontrar algo parecido com paz. Mas homens como Rafael carregam tempestades dentro de si, e tempestades têm o hábito de atrair raios. A porta do bar do Lobo Solitário se escancarou com violência. Não foi aberta, foi chutada, as dobradiças reclamando com um gemido metálico de protesto. Os 5 motociclistas invadiram o espaço como uma onda negra de destruição iminente. Suas botas batendo no chão de madeira com estrondos que pareciam desproporcionais ao tamanho do lugar. Tigre entrou na frente, naturalmente, porque líderes sempre entram primeiro quando há territórios a dominar e medo a espalhar.
Seus olhos varreram o bar com desprezo mal disfarçado, como se cada pessoa ali fosse um inseto esperando para ser esmagado. Os outros se espalharam, ocupando espaço de forma proposital, exagerada, empurrando cadeiras, batendo nas mesas, gargalhando alto demais, fazendo questão de que todos soubessem que eles haviam chegado e que o bar agora lhes pertencia. O serpente aproximou-se de uma mulher idosa que bebia sozinha, inclinou-se perto demais, disse algo que fez ela encolher-se de medo. O Brutus derrubou uma cadeira só porque podia, sua risada ecoando como o rosnado de um animal faminto. O fantasma ficou perto da porta, vigiando, sempre vigiando, seus olhos mortos, examinando cada rosto, cada movimento. E o cachorro tentava imitar Tigre, copiando cada gesto, cada expressão, desesperado para provar seu valor. O dono do bar, um homem de meia idade chamado José, que tinha perdido parte da audição de tanto ouvir brigas e tiros ao longo dos anos, aproximou-se com aquela postura curvada de quem aprendeu que resistência só traz dor. Tigre nem o deixou falar. Apenas grunhiu um pedido que soou mais como ordem, e José correu para buscar as bebidas, suas mãos tremendo enquanto servia. Foi então que Tigre o viu. Rafael. Sentado ali no canto, tão quieto que era quase invisível, tão imóvel que poderia ser confundido com parte da mobília. Algo na quietude daquele homem irritou Tigre profundamente. Talvez fosse o fato de Rafael não ter se mexido quando eles entraram, não ter demonstrado medo, não ter sequer olhado na direção deles. Em um mundo onde Tigre estava acostumado a ver terror nos olhos alheios, aquela indiferença era um insulto. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Tigre, revelando dentes que precisavam de um dentista há anos. Ele deu um passo na direção de Rafael, depois outro, seus calcanhares batendo no chão com propósito. Os outros motociclistas perceberam a mudança de foco e seguiram, formando um semicírculo ameaçador ao redor da mesa do canto. "Olha só o que temos aqui, rapazes", disse Tigre, sua voz arrastada, carregada de veneno e diversão sádica. "Mais um fantasma achando que pode se sentar sozinho no nosso bar, na nossa cidade, como se tivesse algum direito de estar aqui." Rafael não respondeu, nem mesmo levantou os olhos, apenas continuou sentado, suas mãos ainda pousadas sobre a caneca fria, sua postura relaxada, mas não descuidada, como um felino descansando que ainda assim está consciente de cada movimento ao redor. Essa falta de reação irritou o Tigre ainda mais. O serpente, percebendo a oportunidade de agradar seu líder, avançou e bateu o punho na mesa com força, fazendo a caneca de café pular e derramar um pouco do líquido frio. "Ei, velho!" ele gritou, cuspindo as palavras. "Você é surdo ou estúpido? O chefe está falando com você." Os outros riram, aquela risada cruel de hienas cercando uma presa. "Velho!" repetiu o cachorro, tentando soar ameaçador. "Você não pertence aqui, entendeu? Não pertence, não pertence!" ecoou Brutus, sua voz profunda fazendo os copos atrás do balcão vibrarem. Foi então, devagar, muito devagar, que Rafael levantou os olhos. Não houve pressa no movimento, não houve ansiedade. Foi o tipo de gesto que um rei faz quando finalmente decide reconhecer a presença de mendigos em sua corte. Seus olhos, escuros como poços profundos, encontraram primeiro os de serpente, depois os de cachorro, depois os de Brutus, e finalmente pousaram em Tigre. E Tigre sentiu algo. Foi breve, foi sutil, mas foi inegável. Um arrepio, pequeno mas real, percorreu sua espinha. Havia algo nesses olhos, algo que ele não conseguia nomear, algo primitivo que falava diretamente com a parte mais antiga do seu cérebro, a parte que sabia reconhecer predadores verdadeiros. Mas Tigre era orgulhoso demais para recuar agora. Ele se inclinou sobre a mesa, suas mãos apoiadas na superfície de madeira manchada,
seu rosto a centímetros do de Rafael. Você não está escutando bem, amigo, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Eu disse que você não pertence aqui. Essa é a nossa cidade, nosso bar, nosso território. E fantasmas como você, vocês só trazem problemas. Rafael continuou olhando para ele, sem piscar, sem se mover. E então, algo aconteceu. Rafael se inclinou para frente, apenas alguns centímetros, o suficiente para que apenas Tigre pudesse ouvi-lo claramente. Seus lábios se mexeram, formando palavras tão baixas que eram quase um sussurro, quase um sopro de vento. 3 palavras. Apenas 3 palavras. Ninguém mais no bar ouviu o que foi dito. O serpente não ouviu. O cachorro não ouviu. Brutus não ouviu. Nem o fantasma na porta. Nem José atrás do balcão. Apenas Tigre ouviu. E o efeito foi instantâneo e devastador. A cor drenou do rosto de Tigre, como água escorrendo por um ralo. Seus olhos, antes estreitos e confiantes, se arregalaram. Sua mandíbula, antes cerrada em determinação, afrouxou. Suas mãos, apoiadas na mesa, começaram a tremer, apenas ligeiramente, mas o suficiente para que alguém olhando com atenção percebesse. O que Rafael havia sussurrado? Ninguém sabia. Mas fosse um nome, um lugar, uma memória, uma verdade enterrada, era algo que atingiu Tigre em um lugar tão profundo que toda sua bravata, toda sua confiança construída em anos de violência sem consequências, desmoronou em um único instante. Tigre recuou um passo, depois outro. Seus olhos ainda fixos em Rafael, mas agora com algo diferente neles. Não era mais superioridade, era reconhecimento e talvez, apenas talvez, medo. Quem diabos é você? A voz de Tigre saiu rouca, quebrada, tão diferente do tom arrogante de segundos atrás que seus próprios homens o olharam com confusão. Rafael não respondeu. Simplesmente se recostou em sua cadeira, levantou a caneca de café frio até os lábios e tomou um gole lento, deliberado. Seus olhos nunca deixaram os de Tigre, e naquele olhar havia uma mensagem clara. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. E você sabe que eu sei. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os outros clientes do bar, que antes tentavam se fazer invisíveis, agora olhavam com uma mistura de espanto e curiosidade. O que havia acontecido? Como aquele homem quieto, sem fazer nada além de sussurrar 3 palavras, havia transformado o temível Tigre em uma casca pálida de si mesmo? Serpente foi o primeiro a quebrar o silêncio. Chefe, tá tudo bem? Quer que eu... Cala a boca! Tigre cortou, sua voz ainda trêmula. Ele continuou encarando Rafael por mais alguns segundos, que pareceram eternidades, e então, sem outra palavra, virou-se e caminhou em direção à porta. Não correu, não porque tivesse coragem, mas porque seu orgulho ferido ainda lutava contra o terror que sentia. Os outros motociclistas se olharam completamente perdidos. O que estava acontecendo? Por que estavam saindo? Eles não tinham nem começado a diversão ainda, mas quando o Tigre estava quase na porta, ele parou, virou-se parcialmente e disse uma única palavra: Vamos. Não foi um convite, foi uma ordem. E pela primeira vez desde que formaram aquela gangue, os outros ouviram algo na voz de Tigre que nunca tinham ouvido antes. Urgência nascida do medo. Eles saíram, não com a mesma arrogância que entraram, mas apressados, confusos, olhando para trás como se Rafael fosse explodir em chamas a qualquer momento. As motos foram ligadas com menos cerimônia, menos performance, e em menos de um minuto o rugido dos motores já estava distante, desvanecendo na manhã que agora parecia absurdamente normal. Dentro do bar, o silêncio era diferente agora. Não era mais o silêncio pesado do medo, mas o silêncio atordoado do choque.
José, atrás do balcão, limpava um copo que já estava limpo, suas mãos ainda tremendo um pouco. A mulher idosa, que o serpente havia assustado, levantou seus olhos úmidos na direção de Rafael, algo parecido com gratidão brilhando neles. Mas Rafael não buscou reconhecimento, não buscou agradecimentos. Ele simplesmente continuou sentado ali, no mesmo canto escuro, com sua caneca de café frio, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de fazer o impossível, fazer 5 homens violentos recuarem sem levantar um dedo, sem gritar, sem ameaçar. Apenas com 3 palavras. As pessoas começariam a falar, é claro. Em uma cidade pequena como Porto Seco, histórias assim se espalhavam mais rápido que fogo em mato seco. Até o fim do dia, todo mundo saberia que algo havia acontecido no bar do Lobo Solitário. Até o fim da semana, já haveria 10 versões diferentes da história, cada uma mais exagerada que a anterior. Mas Rafael não se importava com fofocas. Ele não estava ali para ser herói. Não estava ali para proteger a cidade. Estava apenas ali para existir, para tentar encontrar algum tipo de paz em um mundo que nunca lhe ofereceu muita. O problema é que homens como Rafael atraem tempestades. E homens como Tigre, homens cujo orgulho é tudo que possuem, não esquecem humilhações. Não deixam insultos sem resposta. Não permitem que suas reputações sejam manchadas sem consequências. Naquele momento, enquanto as motos se afastavam de Porto Seco, Rafael sabia algo que ninguém mais no bar sabia. Isto não havia terminado. Na verdade, tinha apenas começado. Tigre voltaria. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas voltaria. E quando voltasse, não seria para intimidar. Seria para destruir. E Rafael, ele estaria esperando. Porque se havia uma coisa que sua vida lhe havia ensinado, era isto. Você pode fugir de guerras, pode desertar de exércitos, pode abandonar campos de batalha. Mas você nunca escapa da violência que carrega dentro de si. Ela sempre encontra você. Sempre. O café estava frio, a manhã estava esquentando, e em algum lugar, não muito longe, um homem de cabeça raspada e orgulho ferido estava começando a planejar vingança. A tempestade estava apenas começando a se formar no horizonte, e quando chegasse, Porto Seco descobriria o que acontece quando o passado colide com o presente, quando fantasmas se tornam reais, quando o homem silencioso do canto finalmente é forçado a mostrar quem realmente é. Mas por agora, naquele momento tranquilo depois da tempestade que quase foi, Rafael apenas terminou seu café frio, colocou algumas moedas sobre a mesa e se levantou. Caminhou até a porta com passos medidos, e quando passou por José no balcão, o dono do bar sussurrou apenas 2 palavras: "Obrigado, Senhor." Rafael acenou levemente com a cabeça, um gesto quase imperceptível, e saiu para a luz do sol da manhã. A cidade continuava acordando, inconsciente de que algo havia mudado, de que uma linha havia sido cruzada, de que o equilíbrio delicado que mantinha Porto Seco funcionando havia sido perturbado. E nas sombras, nos cantos escuros onde homens violentos planejam atos violentos, o fogo estava sendo aceso. A história não terminava aqui, apenas começava, porque orgulho ferido exige sangue. E Rafael Borges, o homem que só queria paz, estava prestes a descobrir que, às vezes, para alcançar a paz, primeiro você precisa atravessar a guerra.